todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, amados amigos e irmãos, aqui no canal do YouTube, seja bem-vindo todos. E você que não é inscrito ainda, por favor, se inscreva hoje. Participe deste canal, esta obra carismática, Semeando Unção. Nós temos a finalidade em levar a palavra de Deus, a palavra que muda o homem, a palavra que nos foi dada como um pão de cada dia, que transforma, que cura, que salva, que liberta. Sim, e a igreja também, a Semeando Unção, faz obra carismática. Então, é de suma importância, amigos e irmãos, que você venha seguir a igreja Semeando Unção. Então, aqui no canal, eu peço a vocês que assistam esse vídeo até o final, para que todos possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus. @Semeando Unção em todas as redes sociais. Faça-nos uma visita. No próprio canal, no Instagram, temos aí o WhatsApp da igreja. É só entrar em contato conosco. Pesquisar também que você encontra nossos endereços. Irmãos, amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos no livro de Apocalipse, fazendo a sua leitura. E é muito gratificante. Eu fico muito feliz em estar aqui transmitindo esse estudo, fazendo essa leitura desse livro maravilhoso que é a revelação do Apocalipse. Vamos para Apocalipse capítulo 4, irmãos. É onde nós estamos fazendo a leitura. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim, amigos, amados irmãos: Depois dessas coisas, olheis, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. Ouça o que diz, ouça o que eu falei, e também participe da leitura aqui atrás de mim. O que eu estou lendo está aparecendo aqui atrás. Mas é muito importante porque diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Agora, prosseguindo na leitura, diz assim: E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui. Agora, se nós, irmãos, se nós formos lá no livro do profeta Isaías 60, se nós ir lá no livro do profeta Isaías, vamos lá, para você entender e compreender, Isaías 60, vamos dar uma olhadinha lá o que está escrito em Isaías 60, 11, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz: E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que traga a ti as riquezas dos gentios e conduza com elas o seu rei. Olha, irmãos, veja, ouça. Deus, na profecia em Isaías, ele disse, porque a obra de Deus não é carne. Ele disse lá em João, que é carne, o que é espírito, é espírito. A revelação da palavra de Deus, ela é discernida espiritualmente. Aqui em Isaías capítulo 60, versículo 11, ele disse: As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão. Porque em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João, ele diz que ele viu uma porta aberta diante de nós, seres humanos. Ele viu uma porta aberta diante dos seres humanos. Quando Jesus, aí prosseguindo aqui no livro de Isaías, e diz assim: para que traga a ti as riquezas dos gentios e conduza com ele os seus reis. Ora, irmãos, quando o Todo-Poderoso Deus, quando o Todo-Poderoso do universo
se fez carne, habitou entre nós, seres humanos. O que aconteceu? O que aconteceu quando o Todo-Poderoso Deus habitou entre os seres humanos? Cumpriu-se esse versículo aqui. Apesar que esse versículo, no começo dele, a porta permanece aberta para sempre. Mas no finalzinho do versículo 11 de Isaías 60, ele disse: conduza os gentios à sua riqueza e traga a ele os seus reis. Você lembra quando Jesus nasceu? Os 3 reis magos gentios, os 3 reis gentios, vieram visitar Jesus e trouxeram ouro, riqueza. Aqui está dizendo sobre isso. Está dizendo que traga as riquezas e o rei se apresente diante dele, a porta que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante. Agora, você fala, mas prova para mim que Jesus Cristo é a porta. Olha, João 10:9, irmão. João 10:9. Está escrito, não é eu. Olha o que ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Veja que a ovelha de Cristo Jesus, o Filho de Deus, entra, sai, passeia, volta, entra de novo. Por quê? Porque a ovelha de Cristo é livre. A ovelha de Cristo, ela entrará e sairá e achará pastagem. A ovelha de Cristo não é conduzida pelos hereges. A ovelha de Cristo não é escravizada pelos homens. A ovelha de Cristo não é abominável aos olhos de Deus. A ovelha de Cristo não é instrumento para hereges ficar rico. A ovelha de Cristo não é escravizada com dízimo. A ovelha de Cristo não é escravizada com ofertas, com sacrifício, com venda da palavra de Deus. A ovelha de Cristo não fica igual loucos, igual doidos. Não, a ovelha de Cristo, ela entra, ela sai e ela acha pastagem. Por isso que Jesus é a porta. Se você entrou pela porta, eu creio que você é livre. Vamos prosseguir na leitura do livro de Apocalipse. Apocalipse 4, é isso que nós estamos lendo. Nós estamos no versículo 1. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse. Presta bem atenção para você entender, tá bom? Vamos prosseguir na leitura. Uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois dessa deve acontecer. Deve acontecer. Só que ele diz assim: uma voz que falou comigo, uma voz como de trombeta. Uma voz como de trombeta. Olha que poder que tem esse Deus. Ele disse uma voz como de trombeta. Efésios capítulo 1. O que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 19? Vamos ver o que está escrito aqui? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, apontou à sua direita no céu, acima de todos os principados e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seu pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 19, 20, 21 e 22. Mas aqui está dizendo no versículo 22 de Efésios 1, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e a cabeça sendo ele da igreja. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que fala que uma voz como voz de trombeta falava com João. Efésios capítulo 1, versículo 19, fala
Quem era que estava falando com João? O próprio Jesus. O próprio Jesus, porque a ele e por ele foi dado todas as coisas. A voz dele é uma voz poderosa. Por isso que você tem que aceitar Jesus. Por isso que você tem que reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, prosseguindo na leitura, vamos para o versículo 2 de Apocalipse 4. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Veja, ouça o que diz Apocalipse 4, versículo 2. Ouça, irmão. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Agora, as pessoas falam, mas quem estava assentado no trono? Quem? Vamos para Atos capítulo 7, versículo 5:5. Atos capítulo 7, versículo 5:5. Vamos ver o que está escrito aqui. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, eu vou falar outra vez, e Jesus, que estava à direita de Deus. Essa visão é a visão de Estevão. Essa visão é do homem, da criatura, do ser, do escolhido, daquele que viu o trono de Deus. E à sua direita ao Pai estava Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas a aceitar Jesus, viver Cristo, abrir a porta para Cristo, porque Ele está à direita de Deus Pai. E todas as coisas é feita mediante ao pedido em nome de Jesus. Vamos prosseguir na leitura do livro de Apocalipse 4. Estamos no versículo 2. E fui logo arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto e no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 3 agora. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sodônica, e um arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Ouça, irmãos, a Bíblia é simples, é fácil de entendê-la. Ouça o que está escrito na palavra. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E um arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Agora, se você for lá no livro do profeta Isaías 14, se você dá um pulinho lá em Isaías 14, você vai ver que o trono de Deus, é como às vezes você vê o Supremo Tribunal Brasileiro, o Supremo Tribunal Americano, a Suprema Corte Internacional. Você pega todas essas cortes, você pega todos os domínios da terra, ajuntando-se elas todas, não chega nem 0,0, não chega nem longe do poder do trono de Deus. Porque o profeta, ele disse que ele viu um arco celestial e brilhava como pedras de sardônica, brilhava como o poder das esmeraldas. Aí nós aqui presentes nessa transmissão hoje,
Nós fomos lá para Isaías capítulo 14, versículo 13. E tu dizia no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ouça, irmão, por isso que o inimigo, aquele que perdeu o brilho, aquele carvão apagado, a Bíblia diz que ele é um carvão apagado, que ele não consegue mais ter o brilho que um dia teve. Ele era príncipe da hierarquia celestial, mas perdeu o brilho. Por quê? Porque ele desejou. As trevas, o inimigo, Satanás, ele desejou esse poder que está escrito em Apocalipse 4, versículo 3. Ouça, irmãos, ouça. Estava sentado, era aparência semelhante de pedra de jaspe sardônica, e um arco celestial estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Veja o poder do trono de Deus. Mas em Isaías 14, 13 fala que Satanás desejou esse poder. Por isso que lá em Mateus diz que bem-aventurados os humildes, porque dele é do reino dos céus. Porque, meu irmão, é muito importante você prosseguir na leitura conosco aqui. Vamos lá. Vamos para o versículo seguinte. Vamos para o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Que legal, né? Que legal que Deus colocou homens salvos lá em cima. Aí, você que está agora participando da leitura comigo, vamos dar um pulinho lá em João 6,37? João 6, versículo 37. Cadê você? Achei você aqui. Vamos dar uma olhadinha, porque assim, irmão, é muito importante que vocês participem conosco da leitura. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Presta bem atenção no que eu vou te dizer para vocês aqui. Presta bem atenção. Quando vemos um trono lá no céu, em Apocalipse 4, versículo 4, quando nós lemos esse versículo e percebemos que diz assim: e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre sua cabeça coroas de ouro. Aí você fala, como assim 24 anciões, vestidos de vestiduras brancas? Aí você vai em João capítulo 6, versículo 37, aí está escrito: todos aqueles que o Pai enviar para mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Você pode ser esse ancião com coroa e vestiduras brancas. Você pode ser esses participantes que está ao redor do trono. Você pode ser esta pessoa. Não, irmão, eu não sou digno. Ninguém é digno, irmão. Não existe um na terra que tenha essa dignidade, esta honra. Só que se você prestar atenção, Jesus disse:
Veja esse caniço agitado como o vento, pois em nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. A quem Jesus estava referindo? Jesus estava se referindo a um homem que se alimentava de gafanhotos. Jesus estava referindo-se a um homem que vivia com mel, comendo mel, bebendo mel. Às vezes o mel está empedrado e come-se, mas às vezes ele está em líquido e bebe, mas se alimentava de mel. Um homem que a si mesmo se negou, aceitando Jesus como o Cordeiro de Deus, porque o próprio disse isso. Agora o interessante é que o próprio Jesus disse: nascido de mulher, ninguém é semelhante a ele. Ouça, Moisés abriu o mar, Elias fez cair fogo, Noé fez a arca, Enoque andava com Deus, Adão foi feito a própria mão de Deus, mas nenhum deles foi maior do que João Batista, humilde, um homem humilde, puro. Às vezes, irmão, você quer comprar Deus, pensando que isso vai te levar para o céu, e você está pecando, porque a natureza de Deus é divina, e os homens tentam fazer você comprar Deus. Por isso, preste atenção, o maior dom dado ao homem é o dom de discernimento, para você saber que você está fazendo bem ou mal. Aqui em Apocalipse 4, versículo 4, diz que estava e tem homens lá em cima salvos com coroas de ouro. E não é diferente hoje para você que está me vendo agora, me ouvindo a pregação do Evangelho. Vamos para o versículo seguinte. E do trono saía relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha que maravilha! Olha que maravilha de versículo, de revelação. Agora, talvez você falar, mas como assim saía relâmpagos, vozes? Aí você vai lá de novo no livro de Isaías, o profeta. Você vai no livro de Isaías, o profeta messiânico, assim as pessoas falam. As pessoas, o profeta Isaías é o profeta messiânico. Todos são messiânicos. Desde Adão até Malaquias, todos são messiânicos. Todos esperou pelo profeta, pelo Cristo. Todos, sem exceção. Todos eles viveram por ele e para ele, porque para ele são todas as coisas. Então, aqui no profeta Isaías, versículo 11, ele traz um exemplo. Porque brotará um rebento do trono de Jesser, e suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria, de entendimento, um espírito de conselho, um espírito de fortaleza, um espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ouça, irmão. Às vezes você fala: eu quero o Espírito do Senhor. Veja que o Espírito do Senhor habita sabedoria, entendimento, conhecimento e temor do Senhor. Se você realmente acha que você tem o Espírito do Senhor, por que você tenta comprá-lo? Aqui diz o Espírito do Senhor. E muitas pessoas tentam comprar Deus com 10%, unção do dizimista, consagração do dizimista. Venda sua casa e traga para Deus, caindo nas lolotas, numa falcatrua dessa, tentando comprar Deus. E em Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, expressa, está escrito que o Espírito do Senhor habita o temor. Agora,
Agora, se você não teme a Deus, porque quando você tenta comprar Deus, você está praticando uma abominação. Quando você tenta comprar Deus, eu vou dar o dízimo porque ele vai abrir a janela dos céus. Hipócritas. Eu vou vender minha casa porque o pastor e o bispo falou que se eu dar minha casa na fogueira, num sacrifício, Deus vai me dar riqueza. Hipócritas. Eu vou pegar a melhor oferta, o meu melhor e dar para Deus porque ele vai me abençoar. Hipócrita. Primeiro, veja que no Espírito de Deus há temor. Há temor. E esses homens ensinam você a fazer falcatruas diante de Deus. Vamos na leitura, porque o livro é de Apocalipse. Se você quer saber a respeito dessas coisas, nós temos o canal aí no YouTube, tá cheio desses vídeos aí que a gente colocamos lá. Vamos para o versículo 6 agora. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e no redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, como a Bíblia é difícil a sua compreensão. É mentira. A Bíblia é o livro mais fácil de entender, de compreender. Na verdade, eu sempre digo, eu sempre falei, a Bíblia só não entende quem não quer. Quem não quer entender a Bíblia não vai entendê-la, é óbvio. Mas quem deseja de todo o coração é revelado a ele, a ela. A qualquer ser humano que vive, que viveu, há de viver. Quando esse ser humano deseja a revelação de Deus, o próprio Deus assim o revela, porque é fácil a sua compreensão. É muito fácil a sua compreensão. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal, no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Versículo 5 de Apocalipse 4. Agora vamos dar um pulinho lá em Crônicas, segundo Crônicas, irmãos e amigos, porque assim, irmão, precisamos saber, conhecer todos os desígnios, todas as revelações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, e agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo perante ti. Que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração do que os teus servos ora neste lugar. Eu falei, irmão. Eu falei que a Bíblia é fácil a sua compreensão. É fácil entender a Bíblia, irmão. É fácil entender. Porque se você que está agora me assistindo, você que está no canal no YouTube aqui conosco, você que está nos assistindo agora, em nome de Jesus, você ouviu que eu acabei de ler o versículo 6 de Apocalipse 4. E nesse próprio versículo está dizendo: eu havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Ou seja, presta atenção aqui, ou seja, irmão, deixa eu voltar esse microfone aqui, que um desligou ali, e é de algum aparelho que está à minha frente aqui. Vamos ver.
Isso. Nós temos várias transmissões, irmãos, e aqui tem vários microfones. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, no versículo 6 de Apocalipse 4, fala que há uma criatura, fala que há um ser, cheio de olhos, atrás, do lado, do outro lado, à frente, acima, abaixo. E esse ser está à frente de um espelho. Ele está à frente de um espelho. Presta bem atenção. Esse ser que tem olhos por todos os lados, ele está à frente de um espelho. E o profeta, o apóstolo diz, como um mar de vidro. Um mar de vidro. Quando você assiste alguns filmes de polícia, um filme de essas coisas aí da lei, que pega o bandido, leva num quartinho lá e fica um espelho e por detrás do espelho há os agentes da lei que fica olhando pelo espelho e visualizando o interrogado, visualizando o preso para ouvir e para ver o que o preso vai falar. Aqui também em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, fala que há uma criatura que está diante de um espelho, diante de um mar de vidro, a olhar, a observar aos quatro cantos do planeta, do universo. Ele está olhando para a Terra, ele está olhando para a Lua, para Marte, para Júpiter, para todos os planetas, e exclusivamente para a Terra. Mas para que esse ser cheio de olhos estão olhando para a terra? Para cumprir o que está escrito em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 17, 18, 19 e 20. Aonde está escrito: olha, Senhor, os teus olhos estão abertos para ouvir as nossas orações. Presta atenção, irmão, para ouvir a tua oração de dia e de noite. Ele não se cansa, ele não para de olhar, ele não para de ouvir, ele não para de perceber a sua atitude, ele não para de ver os seus atos de dia e de noite. Então, em Crônicas 6, capítulo 6, versículo 17, fala que devemos orar, que devemos suplicar a Deus. Por quê? Porque Ele está lá, diante de um mar de vidro, a nos ver, a nos olhar. Então essa criatura que é cheia de olhos, ouvindo a nossa oração, o próprio Deus está ouvindo. Porque se coliga, o trono de Deus é tão poderoso que ao ponto de ouvir as nossas orações. Então, esse versículo 6 de Apocalipse 4 traz uma revelação que você deve orar. Às vezes você está pedindo oração para o padre, para o bispo, para o apóstolo, para o pastor, para o obreiro, para o evangelista, para profetas e para os profetisas aí. E você esquece de orar, Mas a partir de hoje você não vai parar de orar, porque eu acabei de ler para vocês que lá em cima tem um ser cheio de olhos que está de olho em você, só esperando você abrir a boca para pedir. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então você, a partir de hoje, vai fazer orações na sua casa, no seu quarto, aonde você quiser. Onde você quiser orar, o importante é você orar. Seja no monte, em casa, na igreja, na rua, nos quarteirões, nas praças, aonde você quiser orar. O importante é você abrir a boca. Vamos para o outro versículo. E o primeiro animal, versículo 7 agora, né? Vamos lá. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a bronze, a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Ouça, irmãos, é muito simples entender a palavra de Deus. É muito simples. Agora veja aqui, eu vou te dar um exemplo aqui. O primeiro animal é semelhante a um leão.
Isso nos quer dizer que nós temos guerreiros. Isso significa que nós temos guerreiros lá em cima, pronto para ouvir a voz de Jesus. Agora imagine você em casa fazendo oração e Jesus diga assim para esse ser: Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Jesus, o nosso Senhor, chega para esse ser que tem a cara de um leão, parece um leão, e diga assim: olha, vem cá, você que parece um leão, vem cá. Vai lá na terra e ajuda aquela mulher. Vai lá na terra e ajuda aquele homem, tá bom? Simples e fácil. Agora imagine, irmão. Imagine um ser com o poder de um leão, com o poder que aqui nos dá é o exemplo de um leão, vindo te ajudar, em nome de Jesus. Imagine. E o segundo animal, semelhante ao bezerro. Meus pais já tinham sítio, tinha animal, criava animal. E eu vi muitos bezerros ao redor das moradias que eu habitei. E eu vi muito bezerro, e eu sei como que o bezerro habita, anda, deita, levanta, come, corre. Eu vi muitos bezerros, animais, durante a minha vida. Aqui eu te dou um exemplo, irmão, Porque o bezerro, irmão, ele anda, ele pastoreia ali nos capim, na fazenda, numa simplicidade. O bezerro não tem pressa de nada. Aí imagine Deus, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo chega assim e fala: olha, você vem cá, criatura, vem cá, ser. Tá vendo aquela mulher lá na terra, aquele homem? Você vai descer lá e vai ajudar aquela criatura, tá bom? Aquele meu filho, aquele meu servo. Então, essa criatura que tem o aspecto de um bezerro, ele pode agir semelhante ao que eu falei para você a respeito de um bezerro. O bezerro, ele ajuda hoje, ajuda daqui a pouco. Ele não cansa de ajudar. O bezerro não cansa de pastorear. O bezerro sai para comer os capim. O bezerro é um animal que eu estou falando, né? E ele sai de manhã e fica até a tarde, até a noite, e não cansa. E não cansa de pastorear no pasto. Eu vi isso. Aqui a mesma coisa. Imagine esse ser. Ele vai vir te ajudar em nome de Jesus e não vai cansar. Vai te ajudar de manhã, vai te ajudar à tarde, vai te ajudar de noite, vai te ajudar no levantar, no deitar, no comer, no falar, no pensar. Ele não cansa. Esse exemplo que tem aqui, que parece um bezerro, essa criatura pode vir te ajudar em nome de Jesus. E ele não cansa. Ele não cansa, irmão. Aí diz assim: e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem. O rosto como de um homem. Às vezes, irmão, às vezes os seres humanos não entendem, porque não quer entender. Aqui diz: o terceiro animal tinha o aspecto, o rosto de um homem. Agora, quantas vezes você foi ajudada, você foi erguida, você teve um livramento por outro ser humano que você nunca viu? Porque Deus, quando Ele quer ajudar alguém, Ele manda quem Ele quer e quem Ele quiser usar. Às vezes um ser humano vem até você, ajuda você e você nem percebe que é um anjo. O profeta Abraão, o pai da fé, ele viu 3 anjos e nem perceberam que era anjo. Porque Deus pode se manifestar na face que Ele quiser. Veja que quando Josué viu um homem
com a espada na mão, ele perguntou: tu és quem? É do nosso lado ou é contra nós? Aí ele respondeu: eu sou o príncipe da cavalaria do exército do Senhor. Ouça que Deus pode mandar alguém com a face humana para te ajudar. E muitas são as pessoas que receberam livramento com homens, com figuras humanas, sem perceber que era um anjo. Eu já vi muito na minha vida isso. Eu já vi pessoas... Olha, eu estava passando ali, eu ia passar por essa situação e veio uma mulher, veio um homem e me ajudou, e eu não sei de onde que é ele. Eu nem sei de onde é essa criatura. Você não sabe. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, fala que Deus pode se manifestar através dessa criatura com semelhança de homem. Com semelhança de homem. Deus pode dar ordem aos seus anjos para aparecer, para visualizar com figuras humanas. Para quê? Para te ajudar. E o que você precisa saber? O que você precisa fazer? Aproximar de Deus, para Ele enviar os seus anjos para quê? Para te guardar. Ou você acha que o anjo vai descer aqui e vai aparecer a você como uma criatura celestial? Você não vai suportar. Você não vai suportar se Deus se manifestar diante de você com a sua glória. Porque assim aconteceu com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Se Jesus se manifestar com o seu poder e sua glória, a nossa carne não suporta. Os nossos olhos não suportarão. Então ele, na sua simplicidade, na sua humildade, ele manda os seus anjos com forma figura humana para te ajudar, para te socorrer. Então falta você se aproximar dele. E o rosto era como um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. A uma águia voando. Se você prestar atenção, se você prestar bem atenção a respeito desse pássaro, dessa ave chamada águia, você percebe que a águia, ela perde suas penas, perde seu bico, perde sua garra, mas não morre. Mas não morre. Elas renovam a sua força, a sua visão, passa por certas situações. A águia ela é capaz de suportar uma temperatura de um continente africano do mais quente possível, como também ela pode suportar uma temperatura da Antártica, o mais frio possível. Ela tem a capacidade de suportar frio como calor. Isso significa que não importa o que você vai passar ou está passando, se Deus dá ordem a essa criatura para estar com você, você vai passar dando glória a Deus. Se você está passando por dor, mas se Deus enviar essa criatura que tem um aspecto de águia, você vai passar por essa dor e vai dar glória a Deus. Você vai passar por essa aflição e vai dar glória a Deus. Você vai passar por essa aflição porque você vai dar glória a Deus. Porque Deus deu um exemplo aqui que há criaturas com aspecto de águia que pode suportar todas as coisas. Pode suportar tudo. Porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Às vezes você está passando por luta, talvez... Eu não sei, porque eu não posso falar o que Deus está fazendo. Ele faz o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas talvez Deus agora está enviando essa criatura com aspecto de águia para ficar do seu lado, para você passar por essa prova, passar por essa tentação. Ouça, veja que o homem chamado Jó, ele passou por tudo. Talvez... esta criatura, Deus deu ordem para proteger Jó, para ele suportar tudo. Para suportar tudo. Então, às vezes, irmão, nós procuramos na Bíblia argumento, e a Bíblia é tão simples de entender, a sua interpretação é tão fácil de compreensão, é tão simples a sua compreensão e entendimento. Vamos para o versículo 8.
E os 4 animais que tinha, cada um de pé, e os 4 animais que tinha, cada um de pé, seis pé. Vou voltar aqui porque essas letrinhas aqui, quando o versículo é grande, aqui no meu painel fica bem pequenininha a letra, mas aqui no telão fica maior. Não dá para eu virar para ler aqui, vou ler aqui. E os 4 animais que tinha, cada um de pé, 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Irmãos, ouça, irmãos. Eu falei para vocês, eu falei dos 4 animais, do que tinha aspecto de leão, do que tinha aspecto de novilho, do que tinha aspecto de homem e do que tinha aspecto de águia. Agora no versículo, isso no versículo 7, né? Agora no versículo 8 de Apocalipse 4, fala que eis que os animais que tinha, cada um de pé e 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia e nem de noite. Presta bem atenção. Para você que pensa que Deus te abandonou, a palavra de Deus diz: aquele que vinha a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Para você que pensa que Deus te abandonou, é impossível Deus te abandonar. Por quê? Porque aquele que vem a Deus, aquele que vem a Jesus, enviado por Deus, de maneira alguma ele lança fora. Agora você tem que ter o discernimento, você tem que ter o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertarás. Se você está ouvindo essa pregação e você sabe que há seres no céu cheio de asas, de olhos e poder para receber ordem de Deus para nos ajudar, por que você tenta comprar Deus com seu dízimo? Por que você tenta comprar Deus com seu dinheiro? Porque os lobos, porque as hienas, os devoradores de almas estão aí pelo mundo afora. Dá o dízimo que eu vou te consagrar, na unção do dizimista, e Deus vai abrir a janela dos céus. Deus não vai abrir a janela do céu, porque você está tentando comprar Deus, e isso é abominável aos olhos de Deus. Isso é heresia. A vida é Jesus, o sentido é Jesus, porque Ele é santo, o Todo-Poderoso. Talvez você caiu na malícia de comprar Deus vendendo e participando de campanhas na igreja. Participe da campanha, meus irmãos. Toma aqui o envelope que Deus vai abrir as portas. Não vai abrir, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Isso é heresias, isso é falcatruas, isso é terrorismo. Aqui Deus dá um exemplo. Os animais tinham olhos, os animais têm asas, os animais têm poder. Aqui ele dá um exemplo do que essas criaturas são, poderosas, para receber ordem de Deus em nosso favor. O que falta é você abrir a boca. Às vezes você não ora, você tenta comprar Deus, você não abre a boca nem para falar com Deus, mas você quer comprar Deus. Porque os pastores, as raças de víboras, os apóstolos, os bispos têm vendido Deus para você e você tem comprado. Eles têm vendido Deus para você e vocês têm comprado. Mas aqui no versículo diz que santo, 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 santo é o Senhor. E aos 4 animais que tinha, cada um ao redor de pé, 6 asas, e ao redor e por dentro e estava cheio de olhos, e não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vamos dar um pulinho lá em 2 Pedro,
Aleluias. Segundo Pedro 3, versículo 13. Aleluias. Mas nós, eu, vocês, todos nós, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. E nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Nós esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Agora, você acha justo você tentar comprar Deus? Você acha justo você tentar participar de campanhas, pegar envelope, colocar dinheiro e tentar comprar Deus? Você acha isso certo? Você acha isso certo você tentar comprar Deus? Você acha certo você tentar comprar aquele que abriu os braços numa cruz? Jesus veio na terra, habitou entre nós, fez-se carne, fez-se humano, viveu entre nós, deu sua vida na cruz, agora você quer comprar ele. Ah, mas o pastor disse que eu tenho que participar da campanha, das portas abertas, da oferta. O pastor disse isso. E a palavra de Deus? Esperamos um planeta em que habita a justiça. Agora você acha justo você tentar comprar Deus? Então significa que você está longe de casa. Você que tenta comprar Deus com dízimo, com 10%, você que tenta comprar Deus com dinheiro, com ouro, com prata, você que tenta comprar Deus vendendo a sua casa e dando para os pastores, para os bispos, para os apóstolos, você está longe de casa. Você está muito longe. O sentido da vida é esperar a promessa, aguardarmos novo céu e nova terra, a que habita justiça. Em quem habita justiça. Aí você fala, mas como é que a igreja vai sobreviver? Eu conheço várias igrejas no mundo afora, eu conheço várias igrejas, principalmente no Brasil, que não faz o terrorismo de oferta nem de dízimo, nem de oferta nem de sacrifício, e eles mantêm a porta aberta. Por quê? Porque os irmãos dão com amor, os irmãos dão com alegria. Você não vê ninguém pedindo, ninguém implorando, ninguém suplicando, ninguém fazendo terrorismo para dízimo, nem para oferta, nem para sacrifício. Os irmãos dão com alegria, e a igreja sobrevive. Agora, por que você tem que ser? Por que eles têm que aproveitar da sua humildade, da sua fé e fazendo você de comércio? Eu acho que você está muito longe de casa, você que participa dessas coisas. Vamos prosseguir na leitura. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse 4, nós lemos até o versículo 8, né? Vamos para o versículo 9 agora? E quanto aos animais, dava glória e honra e ação de graça aos que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Ouça, irmãos. No versículo 8 ele disse, as criaturas que tinham olho, asa, poder, gritava, dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. No versículo 9 ele diz, e quando os animais dava glória e honra e ações de graça aos que estavam sentados sobre o trono, a saber, Deus e o seu Filho Jesus, aos que vivem para todos os sempre. Os 24 anciãos, prostrando-se diante do que estava sentado sobre o trono,
e adorava o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo, agora vamos dar um pulinho lá em Mateus capítulo 16, para que possamos compreender um pouquinho mais desta palavra. Mateus 16, 25. Irmão, é muito importante você ler a Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, é uma coleção de livros maravilhosos, né? Vamos lá. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Irmãos e amigos, irmãos e amigos, ouça o que eu acabei de ler. E os 4 animais que dava glória e honra e ações de graça aos que estavam sentados sobre o trono, aos que vivem para todos sempre. E os 20, presta atenção, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adorava o que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo, irmãos e amigos, esses homens, esses 24, que está diante do trono de Deus, eles compreenderam, quando eles viveram aqui na terra, quanto esses homens que se prostraram diante de Deus com suas coroas, possa ser que eles já viveram aqui na terra. Eu não posso dizer quem é eles, não cabe a mim. Eu não posso dizer, é Moisés, é Abraão, é Isaac, é Jacó. Eu não posso dizer, porque a nós não cabe saber quem é. Mas esses 24 anciões, eles entenderam, eles compreenderam a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, ao ponto de cumprir o versículo de Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26. Eles entenderam, aquele que quiser ganhar a sua alma, perdê-la-á. Aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Significa que Jesus tem que ser 100% na tua vida. Significa que Jesus Cristo tem que ser o seu Senhor, porque está escrito, amará teu Deus sobre todas as coisas. Então Ele é o nosso Deus. Isso significa que a cruz de Cristo tem que ter sentido na tua vida. Isso significa que a ressurreição de Cristo tem que ter sentido na tua vida. Pega esses envelopes malditos que esses homens te deram, joga tudo fora, queima, enterra, joga no lixo, entrega a sua vida para Jesus, saia dessas heresias. Jesus Cristo tem que ter sentido na tua vida, não envelope de dízimo, oferta, sacrifício. Jesus Cristo tem que ter sentido na tua história, na tua caminhada, não é heresia de homens. Para que você, talvez você, amigo, irmã, amigo, irmão, seja você mulher ou homem, criatura humana, talvez você será essa pessoa que vai estar diante do trono de Deus, com uma coroa na cabeça, prostrando e adorando aquele que todo poder tem, aquele que há, que era, que é e que há de vir. Talvez seja você. Mas para que aconteça que seja você,
É necessário você ser de Cristo, porque de outra maneira não vai. Você que tenta comprar Deus com dízimo, com oferta, com sacrifício, você está longe de casa. Você que cai nessas malícias, venda sua casa, é tudo de Deus, é tudo seu, para tudo de Deus. Venda seu carro, coloque aqui em cima do altar. Você que cai nessas malícias, nessas heresias, você está longe de casa. O sentido da vida é Cristo. É o Filho de Deus. De outra maneira, é impossível você subir no trono, você subir diante do trono de Deus para adorá-lo. Jesus é o alvo da vida. Jesus é o sentido da vida. Jesus é o sentido para todas as coisas. Agora prosseguindo no versículo aqui, vamos lá. Dizendo, né? Lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. É muito forte. Digno és, quando eu falo de Jesus é tudo, porque está escrito aqui, ó, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Meu, que palavra, irmãos! Deuteronômio, capítulo 10. Que palavra, amigos! Aí está escrito lá em Deuteronômio, né? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Nós lemos Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que diz que todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Agora em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz: eis que o céu e o céu dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. O céu dos céus dos céus são do Senhor teu Deus, do Pai, o Todo-Poderoso, e do seu Filho Jesus Cristo é todo poder e glória. Agora a pergunta que fica é, a pergunta que não se cala é, a pergunta que não se cala é essa: Porque se a igreja Semeando Unção fez a leitura, estamos fazendo a leitura do livro de Apocalipse capítulo 4, versículo do 1 até o 11, e do primeiro versículo até o 11, até o 11º, nós falamos do poder de Deus, que tem poder para dar ordem às criaturas para te ajudar, que tem poder para te salvar, que tem poder para te curar, que tem poder para te libertar, que tem poder para fazer você uma criatura celestial, porque a carne é carne e o espírito é espírito. Sim, Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 11º, fala do poder de Deus. O que impede você de viver Jesus? O que te impede de você aceitar Jesus? Os homens? Os demônios? Os anjos? As potestades? Os principados? A fome? A nudez? A alegria? A riqueza? A tristeza? O que te impede de você hoje, agora, viver uma vida de Cristo?
O que te impede de você falar, a partir de hoje, eu serei deste Cristo, eu serei deste Deus, eu farei parte do seu reino. Agora, quando você vai para Deus, que o Pai te levou, o Pai está te levando até Jesus, aí você não cai em armadilhas humanas. Dízimo, oferta, sacrifício, essas armadilhas humanas você não cai. Quando você vai para Deus, você não cai nessas armadilhas, adivinhações, revelações, profecias, gritos, pulo, cai, levanta. Você não cai nessas armadilhas. Quando você vai para Deus, você encontra Deus. Ele é o seu Senhor dentro do seu coração para te revelar. O próprio Deus te revela a sua vontade. Porque está escrito: o próprio Deus os ensinará. Por favor, aceite Cristo e Ele vai entrar no seu coração e vai fazer morada. Uma vez fazendo morada, uma vez Cristo fazendo morada dentro de você, não tem nem palavras para dizer o que Ele vai fazer. Eu posso procurar palavras em todos os livros, em todas as denominações. Eu não vou achar palavras para dizer, para falar para você o que Cristo pode fazer se Ele morar dentro de você. Toque, toque, toque. Ele está batendo. Cabe você abrir. É você. É você que tem que abrir o seu coração. Rasgue o seu coração, não as suas vestes. Assim diz o Senhor. Um beijo, irmãos. Um abraço, meus queridos. Obrigado a você do YouTube. Por favor, siga o canal. @Semeando Unção. Compartilhe. Envia para alguém. Envia para amigos, para os parentes, para todos. Tchau, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você do YouTube. Tchau aqui, meus queridos. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado também a vocês do TikTok, do Kawaii, do Instagram, a todas as lives aqui presentes. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado também a você que está aqui conosco todos os dias. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe você hoje, amanhã e sempre. Tchau, queridos. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau.